Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí junto conosco? Muito bom estarmos na casa do Pai. Eu gostaria também de estar dando as boas-vindas a você que está conectado conosco, você de perto, você de longe, talvez de uma outra cidade, talvez de um outro estado, quem sabe, ou até de um outro país. Nós sabemos que temos irmãos que estão morando em outros países que se conectam e participam conosco. Então, quero dizer para você que você seja muito bem-vindo à IBRN. Você está na Igreja Batista de Rancho Novo. Neste momento, fique à vontade. Sinta-se como se estivesse em sua casa, porque aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar conversando, estar falando sobre o tema Eu confio em Deus. Se você prestou atenção nos louvores, né, que o Marcelo ministrou aqui, os louvores já direcionaram tudo que a gente vai estar conversando, tudo que a gente vai estar falando. As letras de louvores foram muito objetivas nesse sentido, né? E é uma afirmação, é uma exclamação. Eu confio em Deus. Você pode fazer essa afirmação? Você pode repetir comigo? Vamos. Eu confio em Deus. Mas você afirmou? Ou será que no teu interior você perguntou para você mesmo? Será que eu confio em Deus? Repita comigo mais uma vez. Eu confio em Deus. Eu quero trabalhar isso, quero te incentivar a você conseguir fazer essa afirmação e colocar a sua confiança completa no Senhor. Eu creio que muita gente repetiu, muita gente falou comigo, talvez até porque eu esteja aqui direcionando dessa forma, tá? Mas pergunta para você, não precisa responder para ninguém que está do teu lado aí. Pergunta no teu interior se realmente você consegue confiar no Senhor, independente das circunstâncias que você esteja passando, independente do que você está vivendo, você consegue colocar a tua confiança totalmente no Senhor? Muitas pessoas, eu creio, né, que no mundo todo, todas as pessoas, elas necessitam, elas precisam e normalmente creem em algo superior a ela, algo maior. Eu creio que até os ateus, aquele que diz que não crê em Deus, né, que tem uma autoconfiança, no fundo, quando eles têm uma dificuldade, eles buscam se escorar em alguma coisa, como por exemplo, no cosmos, né? Alguns se voltam para os astros como sendo algo poderoso que pode trazer alguma coisa para ele, outros na natureza, colocam a sua confiança na natureza, achando que a natureza pode conspirar a favor das pessoas, né? E outros talvez até pelo pensamento positivo. Alguém que possa confiar em si próprio e achar que apenas com pensamento positivo ele pode conseguir solucionar suas dificuldades. Tem até também a questão do segredo, né? O grande segredo que algumas pessoas conhecem esse assunto. Então, são essas formas que algumas pessoas se colocam por não querer e não se colocar na condição de acreditar e confiar em Deus. Tá? Nós daqui da IBRN, da Igreja Batista de Rancho Novo, nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós aqui acreditamos, cremos e falamos sobre a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E é sobre esse assunto que a gente fala aqui. Tá? E vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Lá em Provérbios 3:5, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, já nos orienta, já nos direciona a confiar em Deus. Nós afirmamos muitas vezes, né, como a gente repetiu agora há pouco, que a gente confia em Deus, mas acaba que lá no fundo, quando a coisa aperta, a gente não espera,
a gente acaba achando que pode dar uma mãozinha para Deus, né? E a gente tenta fazer alguma coisa que acaba atrapalhando essa situação. Tá? Nós temos na Bíblia uma história que creio que a maioria conhece, que é a história de Abraão, Sara e Agar. Se você não conhece, depois dá uma lida lá, é Gênesis 15 e 16. Gênesis capítulo 15 e 16, você vai encontrar essa história toda, os detalhes dessa história todinha, que a gente vai estar falando aqui bem superficialmente. Tá? Então, Deus falou assim para Abraão, em Gênesis 15, 4. Né? Um filho, parte B do versículo, fala assim: um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Abraão creu nisso. Abraão recebeu essa palavra, tá? E algum tempo se passou e acabou que Sara, ou Sarai, né, não quis esperar, não conseguiu esperar e tentou dar uma mãozinha para Deus, né? Então ela pegou a sua serva Agar, uma egípcia que não tinha os conhecimentos do Deus de Abraão, e ofereceu ela a Abraão para que pudesse ter o famoso filho, né, da geração, essa geração que Deus prometeu a Abraão. E Abraão acabou se deixando levar por essa ideia, e Agar realmente teve um filho, que foi Ismael, né? E eu queria dizer para você, por mais justo que seja o seu motivo, não gerencie as situações. Permaneça fiel a Deus e Deus trará providência e solução para a sua necessidade. Se você achar que o pai está demorando um pouquinho, vença, lute e resista a essa tentação de tentar ajudar, de tentar mexer, de não esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque a palavra diz que Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém? Então, e além disso, o que acontece? Deus prometeu para Abraão que a sua geração, ele faria uma grande nação. Tá? Eles erram, gera um filho que não seria o filho da promessa, que a gente sabe que o filho da promessa seria Isaac, porque Deus prometeu a Abraão com a sua esposa. Ele era casado, ele tinha uma esposa, não tinha que ter colocado uma outra situação no meio. Tá? Então a promessa era para ele com a sua esposa. Tá? Mas como Deus prometeu que um herdeiro dele faria uma grande nação, na história você vai ver que Sarai expulsa Agar, né, e ela vai para o deserto. E o Senhor vai ao encontro de Agar lá no deserto. Conversa com ela, manda ela voltar e fala para ela. Em Gênesis 16:10, ele fala assim para ela: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Então, já que ele tinha prometido, e ele, Ismael, era um filho de Abraão, gerado por Abraão, ele também fez de Ismael uma grande nação. Nós sabemos que são os fugiu agora. Os árabes, isso, me fugiu aqui, mas voltou. Então, são o povo árabe. Todo o povo árabe hoje é descendente de Ismael. É uma grande nação e nós sabemos disso. Então, é assim que Deus faz. Ele promete e não falha. Tá? A gente atrapalha, a gente coloca a nossa mão, né? Mas Deus cumpre a promessa dele. E ele vai fazer o que ele prometeu para você. Se você tem uma promessa de Deus, se você espera alguma coisa de Deus, espere no Senhor. Foi dito aqui, foi lido aqui o Salmo 40, versículo 1, né? Esperei com paciência no Senhor. Aí o que diz a palavra? Ele se inclinou para mim. Olha só, presta atenção nessa palavra. Deus estava fazendo alguma coisa, ela estava ocupado com alguma coisa. Aí o Marcelo chega aqui e se prostra diante do Senhor, coloca a necessidade diante do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele para de fazer o que estava fazendo, se inclina para você e presta atenção em você, no seu pedido. É isso que esse versículo está falando. Então confie no Senhor,
Tá? Agora nós podemos tirar uma lição maravilhosa dessa situação toda de Abraão. Porque Abraão recebeu a promessa, mas não viveu a promessa. Que a gente hoje sabe que a promessa foi o povo de Israel, né, chegando até Jesus. A promessa final era Jesus. Né? Abraão não viveu isso. Mas o que acontece? A grande lição da entrega de Abraão é que ele viveu em Deus e mesmo sem a bênção. Ele confiou em Deus, ele esperou em Deus. Ele obedeceu sem ganhar nada, inclusive no risco de perder Isaac. Né? Ele continuou confiando em Deus. O que ele falou para os servos dele? Fiquem aqui. Deus pediu filho, não foi isso? Deus pediu filho, vai lá e sacrifica teu filho. Ele fala para os servos, fique aqui esperando. Ele podia falar assim, eu vou ali com o menino e daqui a pouco eu volto. Não é isso? Que seria o lógico. Só que ele fala o quê? Fique aqui esperando, que eu vou ali com o menino e daqui a pouco a gente volta. Então ele tinha certeza, independente do que acontecesse, ele tinha, mesmo que ele matasse o filho, ele acreditava, já acreditava na ressurreição. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer, ele não iria ficar sem Isaac, porque ele tinha uma promessa de Deus sobre aquele filho. Né? E ele, então, o que a gente precisa fazer? Se satisfazer na fé com as promessas de Deus. Porque mesmo que a gente não chegue a receber nada nesse mundo, aqui na terra, a gente tem a promessa da vida eterna. E essa é a grande promessa para nós. Deus quer que a gente viva bem aqui? Sim. Como é que Jesus orou? Assim na terra como no céu. Não foi assim que Jesus orou? No céu não tem depressão, no céu não tem ansiedade, no céu não tem doença, pelo menos a gente aprende isso na palavra. Tá? E se ele orou assim na terra como no céu, ele quer que a gente viva aqui na terra como se vive no céu. Essa é a condição. Né? Mas a gente normalmente atrapalha isso um pouquinho. Então ele quer que a gente viva bem aqui? Sim, ele quer que a gente viva bem. Mas a promessa principal do Senhor é a eternidade. É essa que a gente tem que pegar e viver em função disso, crendo que o Senhor vai nos dar essa bênção, essa vitória. Amém? Você pode dizer um amém aí comigo? Amém, né? Olha só, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Deus quer exclusividade, Ele quer dependência total, Ele quer interagir contigo, Ele quer ter contato contigo. Tá? Em Tiago 4,8 diz o quê? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Então Deus quer que você se chegue a Ele, que você busque. Tá? Deus nos fez com o propósito de nos relacionar conosco. Né? Ele criou o homem, né, o primeiro, o Adão, para que ele pudesse se relacionar. E assim ele fez com Adão. O que diz Gênesis 2,7? Fala assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, presta atenção nessa frase, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Eu vou fazer uma ilustração aqui, que é uma coisa que eu fiquei pensando, como eu sou da área de informática, né? Todos sabem disso, eu fiquei pensando numa situação. Muitos de vocês, a maioria conhecem, né? Tem a internet, por exemplo, quem está conectado conosco agora, provavelmente está porque tem a internet em casa. Né? Alguns até pode conectar pelo celular, mas o que eu vou falar é que o celular internamente também tem. Existe um aparelho chamado roteador. É esse cara que proporciona a gente se conectar na internet. Como é que a gente chega lá na internet? Com o roteador. Tá? É um equipamento que é colocado na nossa casa pela operadora, né, de telefonia, e esse equipamento nos dá a condição de se conectar na internet. E como é que ele faz isso? Em primeiro lugar, ele tem que estar instalado. Segundo lugar, ele tem que estar ligado, né? E com os cabos totalmente ligados. Então ele tem que estar todo fisicamente ali, estruturado, para poder chegar na internet. Só que sozinho ele não faz isso. Dentro dele tem um programinha, que a gente chama de sistema operacional. Esse programinha
que está dentro dele funcionando é que faz a comunicação com a internet e faz com que a gente chegue lá, que a gente possa acessar a internet. É esse sisteminha operacional. Pois é, Deus soprou no homem, né, o roteador. Quando ele soprou o fôlego da vida, ele instalou no homem o roteador. Só que no caso de Adão, ele instalou um roteador completo, perfeito, funcionando, com tudo, inclusive o sistema operacional, que era o seu espírito, né? E Adão interagia direto com o Pai, completamente. Só que mais na frente um pouco, Adão peca, erra, e Deus desliga o roteador. Deus desliga, Deus retira o sistema operacional. E aquele roteador para de funcionar, essa conexão direta com o Pai. Só que tem um detalhe, como Deus é amor perfeito, Ele não desinstalou o roteador. Ele deixou o roteador, porque naquele instante, Ele já tinha um plano lá na frente, que era Jesus vir na cruz, se entregar por nós e deixar o Espírito Santo. E quando a gente confessa, reconhece Jesus como Salvador, o Espírito Santo, o sistema operacional desse roteador, entra de novo e o roteador começa a funcionar, tá? E a gente consegue se conectar com o Pai novamente. Só que aí entra a nossa parte. O papai vem e instala o sistema operacional. Aí nós temos que conectar os cabos. Nós temos que ligar o aparelho. Tá? E como é que a gente faz isso? Lendo a palavra, buscando o Senhor na intimidade, buscando o Senhor com sinceridade, você começa a fazer essa conexão com o Pai, né? O nosso Pai quer relacionamento conosco, quer que sejamos dependentes. Busque intimidade com o Senhor, busque lendo a Bíblia, orando, jejuando, né? Encontre aqui, por exemplo, no versículo Mateus 6,6 fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Encontre na sua casa um lugar onde você possa ficar sós com o Senhor. Lá em casa, alguns sabem, nós temos um quarto preparado para isso. A gente chama de Peniel, um quarto de oração. Ele é reservado para isso, para ali a gente entrar, buscar o Senhor na intimidade, orar, ler a Bíblia, tá? Mesmo que você não tenha a sua Peniel na sua casa, tá? Quando for buscar o Senhor, faz o que a Bíblia manda, entra no teu quarto, né? Eu pulei aqui, mas você pode voltar aí no slide, lá em Ezequiel 47, 35, tá? Ele narra o rio de Deus, não é isso? Ele narra o rio de Deus. E o anjo deixou Ezequiel ficar parado com água no tornozelo? Foi assim, Marcelo? Não, né? O anjo levou ele com a água até o joelho. Parou no joelho? Não, o anjo levou mais e ele chegou com a água na cintura. Tá? Ele podia até achar que estava bom, mas o anjo fez o quê? Fez ele mergulhar no fundo e ficar na dependência total do Senhor, né? E profundo. Então mergulhe você também no Senhor. Deixe Ele conduzir o seu nado no seu dia a dia. Se entregue totalmente ao Senhor, tá? Dessa forma, não fique com água no tornozelo, no joelho, na cintura. Mergulhe totalmente no rio de Deus. Deus não está interessado em uma fé fria, tá? Uma caminhada superficial e sem novidades. Ele quer atraí-lo para revelar a você coisas grandes. Quanto mais intimidade com o Senhor, Ele vai te revelando e vai te trazendo para Ele, mostrando a você tudo que você é capaz, tudo que você pode receber e tudo que Ele tem reservado para você. Você não pode ser do Espírito e ser descontrolado nas suas emoções, né? O autocontrole, né? O controle de si próprio, parafraseando, é um fruto do Espírito.
Então você não pode ser espiritual e emocionalmente ser descontrolado. Busque ajuda se você está com alguma dificuldade nas suas emoções, né? Nós somos, eu sou ministro do 30 Semanas junto com a Ana. Nós temos esse trabalho aqui na igreja que pode ajudar muito na sua parte emocional. Tá? Não deixe que suas perspectivas o impeçam de viver os melhores dias da sua vida ao lado do Pai. Nunca despreze as etapas do processo, né? O processo que Deus tem para a sua vida. Essas etapas geralmente envolvem renúncias e entregas. É nesse momento que a gente, usando o termo, né, conhecido, a gente pisa na bola, né? Porque a gente não quer renunciar, a gente não quer entregar algumas coisas. E Deus quer que a gente entregue tudo a Ele, tudo, fique na dependência total dEle. Tá? Você é um filho amado do Pai. Você pode repetir isso comigo? Todo mundo, os que estão aqui, os que estão em casa? Eu sou um filho amado do Pai. Mais uma vez, eu sou um filho amado do Pai. É muito importante a gente entender isso e receber o Senhor como Pai, né? Sair da orfandade, deixar de ser órfão de Deus, poder aceitar Ele como Pai. O Pai, Ele quer tudo de bom para o seu filho. Quem é pai sabe disso, né? Deus não é diferente disso. Tá? Confie plenamente em Deus. Tenha uma fé abundante no Senhor. João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus vai nos dando o manual completo de o que a gente precisa fazer para ter intimidade e ter uma vida plena, uma vida abundante. Essa vida abundante é a comunhão diária com Deus, que quer ser nosso Pai. Agora, a vida abundante com Deus só vai conseguir acessá-la quem realmente for um filho amado de Deus, né? Confie que Deus pode ajudar você a mudar. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Ele quer, né? Moldar a gente, transformar a gente, para que a gente esteja realmente no padrão que Ele fez lá, o homem original. Nós estamos falando de confiar em Deus, então confie que nada pode separar você do amor de Deus. Esse versículo todo mundo conhece, Romanos 8:38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tá? É o Deus de amor. É esse Deus. E a Bíblia diz que nada tem poder de nos separar desse amor, né? Confie totalmente em Deus e seja um filho amado do Pai. João 1:12-13 fala assim para você: aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se nasceu de Deus, é filho amado de Deus. É isso que a gente precisa entender. A banda pode subir. Receba, gente, receba essas palavras no seu coração. Receba essa mensagem. Entenda tudo que Deus tem preparado para você. Tá? Essa mensagem, ela está sendo gravada. Se você quiser, você pode rever essa mensagem e anotar todos os versículos para você entender tudo que Deus tem na Bíblia preparado para fazer com que a gente se sinta um filho amado de Deus, né? E se você recebeu, agora sim, agora, hein, Marcelo? Agora a gente pode encher o pulmão, né? Vamos exercitar aqui comigo, encher o pulmão,
né? E falar com toda a força: eu confio em Deus, o meu Pai. Vamos falar mais uma vez bem forte, todo mundo junto? Eu confio em Deus, o meu Pai. Dessa forma a gente tem o entendimento perfeito de que realmente nós somos filhos amados de Deus. Que Deus te abençoe.